Começando mais um episódio do Quadro Enchendo a Carteira e hoje a gente vai ver o caso do HCTR, a gente vai colocar um ativo novo na nossa carteira, a nossa planilha melhorou, introduzindo um aspecto de análise de mercado, a gente vai responder a pergunta por que a bolsa faz 4 anos que ela está no mesmo preço e ela não cai, tá bem interessante a aula de hoje e também no final a gente vai chegar e fazer o nosso aporte na prática, onde que a gente vai aportar esse mês nossos R$500 de aporte, mais os nossos dividendos. Então, se você ainda não conhece esse nosso quadro, esse é o quadro mais prático do nosso canal, que eu mais gosto de gravar pessoalmente, que é o Encher a Carteira, onde ao vivo, todos os meses, desde janeiro de 2020, a gente investe R$500 por mês na prática para ensinar você como é que monta uma carteira focada em renda variável para construir patrimônio e renda passiva no longo prazo. Então, vamos começar do começo com nossos resultados do mês, depois eu respondo tudo isso que a gente está argumentando aqui agora. Vamos lá. Nosso patrimônio total, tá deixando a carteira do Brasil e do exterior. Estamos com R$37.500 já investidos. No Brasil, R$24.500. Nossa carteira está perfeitamente equilibrada, certo? Porque a gente tem feito mês após mês seguido a nossa regra macro de patrimônio. O quanto eu quero de investimento no Brasil, o quanto eu quero no exterior, quanto eu quero em ações, quanto eu quero em fundo imobiliário. Sempre tentando manter isso o mais equilibrado possível. Nosso resultado do mês, tá? A bolsa subiu 2,3%, o Ibovespa, nossa carteira caiu 1,5%, tá? Foi puxada para baixo por dois ativos. Um eu falei no início do vídeo, que nós temos em carteira que é o HCTR, tá? Então nossa carteira foi arrebentada para baixo, mostrando um mês bem ruim pra gente, em comparação com a bolsa que de fato valorizou, e Ibovespa, tá? No geral valorizou 2,2%. Só que no longo prazo nós estamos numa estratégia vencedora, enquanto desde a data zero, tá, o Ibovespa valorizou 2,7%, a nossa carteira valorizou 11,2%, um ganho de 8,6% acima. Então nossa estratégia, mesmo esse mês tendo sido negativa, vem se mostrando positiva e vencedora no médio prazo, que a gente não está investindo para um longo prazo. Olhando de fato nossa carteira aqui, a rentabilidade dela foi negativa. Aqui está um pouquinho diferente, está com a atualização no dia, mas o Ibovespa nesses últimos 30 dias, porque lá pega mês fechado, né? Subiu 4%, nossa carteira caiu meio, tá? Muito puxada pelo HCTR. Nossos proventos voltaram acima dos R$100, recebendo R$128 de provento, tá? No total dos 24 meses recebemos R$1.800. Mas se for ver o total, a gente chegou a receber mais de R$2.000 já. Vamos somar tudo aqui. O total que a gente recebeu aqui, ó, R$2.000 de dividendos já recebidos e reaplicados. Muito por conta disso que nossa carteira consegue ter uma rentabilidade positiva acima do Ibovespa, porque a gente vem fazendo uma gestão muito positiva, tá? Vamos começar aqui puxando o band-aid falando do HCTR, nosso pior resultado da carteira. O que esse carinha aqui vem fazendo? No último mês, ele saiu de R$46 para 30. Ele bateu R$30, mas se for olhar no último um ano, ele vem tendo uma performance muito pior, saindo de R$100 para agora 30. Isso nunca aconteceu com um fundo de papel que eu tenha visto na história. O que houve, né? Que ele pagou menos dividendo, foi só isso? Antes fosse só esse problema, porque tem fundos excelentes que pagam menos dividendos, isso não é um problema. Ele é um fundo que anunciou um pagamento de 17 centavos de dividendo. No mês passado ele pagou 50. Se você achou essa queda muito forte, se for pegar, ele chegou a pagar mais do que R$2, R$2,50 de dividendos nessa época, a cotação dele estava nas alturas. Olhar o P por VP dele em 0,28. Ou seja, o patrimônio líquido dele é 2,5 bilhões de acordo com ele, e ele está precificado a 30% do que vale isso. E qual que é a ideia de um fundo desse? Por que aconteceu isso com ele? O resumo do resumo do resumo, tá? Ele é um fundo que contratou dívidas, ele é um fundo de papel CRIs que não estão pagando. E não estão pagando há muito tempo. Ele pagava esses 2,50 porque ele fez dívidas muito arriscadas. IPCA mais 16, IPCA mais 15. E para uma instituição, uma empresa paga isso, IPCA mais 17%. Isso é atribuído a um high yield, que tem um risco muito mais alto. Mas olha isso daqui, o que está verde com certinho aqui, ó, são os que estão pagando em dia. 90% deles estão ou dando um calote total, não pagaram, ou estão em negociação, ou estão adimplente com waiver, que é perdão da dívida, ou a postergação do pagamento, perdão entre aspas, tá? Postergação do pagamento. Eu não quero ver isso daqui, eu queria ver alguém com uma adimplência de 100%. Então, o caso do HCTR, que tem muita gente perguntando o que fazer e tal, cara, uma de duas coisas. Ou você faz que nem eu, que abandona o ativo
Eu não acho errado quem abandona o ativo, porque a nossa carteira ela é mega pulverizada. Nenhum ativo tem um peso muito grande dentro dela. Eu não sou fã de liquidar os ativos, eu sou fã de abandoná-los. Eu paro de aportar, eu deixo eles lá, isso naturalmente vai saindo da carteira, perdendo a significância, e eu foco em bons ativos com bons fundamentos. Contudo, é zero errado você liquidar, queimar um ativo, se o motivo pelo qual você entrou nele não é o motivo pelo qual existe hoje. E não tem sentido algum você estar aportando em um fundo que está tomando uma inadimplência gigantesca, tem uma gestão pouquíssimo transparente ao longo do caminho, exceto se você é um apostador, um especulador e acha que vai subir. Mas aí não é um investimento, é uma aposta. O caso da KCTR, que rasgou nossa carteira para baixo, era um grau de risco muito grande, esse grau de risco de fato foi cobrado negativamente, por isso chama-se investimento em renda variável, ela varia. Está com uma queda de 66%, aqui vocês não estão vendo, né? 66% de queda na carteira. Aqui, ó, 66% de queda. Ah, Matheus, mas não é tanto assim. Para 66% voltar, tem que subir 200%. Porque pensa, você tinha R$100. Se perdeu 66%, está em 34. Para 34 voltar para 100, tem que fazer vezes 3. Ou seja, tem que dobrar o seu ganho, entendeu? Então você tem que ter 200% de ganho em cima, 33 mais 33 mais 33 para chegar no 100. Então é um carinha que dificilmente ele vai voltar e eu simplesmente pego e abandono ele na nossa carteira. Ele está com R$170 aportado nele agora, a carteira de R$24 mil do Brasil e 37 do global, não tem peso algum, eu abandono, mas eu acho zero errado se você quer pegar de fato e vender esse ativo, tá? Mas vamos responder agora a próxima pergunta da proposta no início. Por que a Bolsa, aqui ó, até pegando e olhando, aqui ó, esse gráfico do Ibovespa, tá? Desde o fim de 2019, pré-pandemia que a Bolsa derreteu e voltou, a Bolsa está sempre no mesmo patamar, por volta dos 120 mil pontos. Ela não consegue passar e romper essa faixa. E essa é uma sacada muito legal e não é nada trivial, tá? Eu sempre falo aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade de se inscrever, porque esse é um canal de finanças com cunho extremamente prático, para te ensinar de fato como que monta uma carteira de investimentos, te ensinar a escolher os melhores ativos, tem playlist aqui de ações, fundo imobiliário, para você que quer organizar as finanças pessoais, enfim. É uma escola dentro do YouTube para você. Então se inscreva no canal se gosta desse tipo de conteúdo e deixa o like e compartilha essa aula para ajudar nosso canal que ainda é pequeno a crescer cada vez mais. Mas qual que é a ideia que eu ensino muito aqui? Que o preço de uma ação e o lucro da empresa vão andar juntos no longo prazo. Se a gente pegar praticamente qualquer empresa boa, o lucro dela e o preço vão andar juntos. Se eu pegar aqui, por exemplo, no caso, a VEG, tá? Se eu pegar aqui a VEG e for olhar, voltando aqui, que eu tinha feito o login, fiz o login, voltando aqui no caso da VEG e for olhar, cotação histórica não, descendo aqui, ó, cotação versus lucro. A cotação da empresa e o lucro vão subir juntos. Se for pegar em 2001, que a cotação dela era 16 centavos, isso já fez os splits, tá? O lucro dela era 175 milhões, não tem como a empresa hoje estar lucrando 5,1 bilhões e ela está na mesma cotação. Então, no longo prazo, a cotação e o preço vão andar juntos. Em algum momento isso pode descolar, mas não tem como uma empresa subir o resultado dela e a cotação não ir atrás eventualmente, tá? Ao longo do caminho pode ser que isso não aconteça no curto prazo, mas ao longo prazo não tem como. Eu peguei aqui a VEG de exemplo, mas qualquer outra empresa boa vai ter o mesmo comportamento, a mesma curva. E qual que é o ponto-chave? As boas empresas, elas vêm lucrando mais. Boas empresas, tá? Não vão pegar uma Gol da Vida, uma Magazine Luiza, uma Via Varejo, uma Americanas, empresas boas. Elas vêm lucrando mais, elas vêm dando resultados cada vez melhores. Só que, o que é o Ibovespa? Nada mais é do que a soma da média dos preços das empresas, das maiores empresas da Bolsa do Brasil, e a média do preço das empresas não vem valorizando. Faz quase 4 anos que a Bolsa está lateralizada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha que sacada, se o lucro das empresas está subindo, certo? E o preço delas não está subindo, e o mercado de renda variável é um excelente precificador de risco, o risco está aumentando. E pensem aqui comigo, você comprou uma empresa que está cotada a R$100 e ela dá R$10 de lucro para você. A empresa no outro ano vai e dá R$20 de lucro. Se o mercado não mudou, o preço dela, em teoria, iria para 200, concorda? Ela era R$100, pagava 10. O mercado ficou igualzinho na CNTP, que as condições normais de temperatura e pressão. Se ela deu um lucro de 20, em teoria, deveria ir para 200, para seguir a proporção. Só que o que acontece? Se o mercado, de repente, aumentou muito o risco dele, concordo que a tendência do preço é cair? Se a tendência do preço é cair quando o risco aumenta, ele não perde racional, tá? Ele é simples, mas ele é poderoso. Se o risco aumentou, o preço deveria cair.
Mas se o preço deveria cair e o lucro subiu, concorda que o lucro puxa o preço para cima e o risco puxa o preço para baixo? Então, se a empresa subiu o lucro dela, mas o risco do Brasil aumentou, foi uma puxada para cada lado. Então, o preço não mexeu. Porque se a empresa continua com o mesmo lucro e o risco do Brasil aumenta, o risco do investimento aumenta, o preço vai cair. Igual a gente viu muita empresa durante a pandemia, que elas mantiveram o resultado delas. A VEG é um exemplo disso, e a cotação rasgou para baixo, porque o risco era muito mais alto. Entendeu esse raciocínio? Mas, Matheus, essa teoria sua é muito legal. Como é que você comprova isso? Olha só. Se a gente for pegar o histórico de preço-lucro do Ibovespa, que é o que? O preço médio das empresas pelo lucro médio, repare o seguinte, o preço-lucro das empresas vem caindo na última década, ele nunca esteve tão baixo. Então, preço-lucro muito baixo, de 6 vezes. Se pegar uma média de padeiro aqui, era por volta dos 15 que deveria ficar, entre 10 e 15. Ou seja, como o preço se manteve, é uma divisão, preço por lucro. Como o preço se manteve e o lucro aumentou, concorda que a relação preço-lucro diminui? E se eu estou vendo que o lucro está aumentando e essa relação está diminuindo, simplesmente o preço está sendo mantido, tem um risco do Brasil. E, Matheus, então está barata a bolsa, é hora de comprar? Não, se você acha isso, você não consome nosso canal direito. O preço de uma ação, ela não importa. Mas, Matheus, você mostrou um indicador de preço, como é que preço não importa? Não importa, porque se você não souber escolher boas empresas, isso serve para nada. Se você entender que existem momentos de risco e que se você escolher boas empresas, elas vão passar pela crise que você não sabe quando começa, quando que ela termina, você não vai conseguir tomar boas decisões de investimento. Se você ignorar o preço e focar em investir em boas empresas, você vai investir em alta, vai investir em baixa, e se o zigue-zague for para cima, você vai junto, que é o nosso grande objetivo. Uma coisa é o HCTR cair 60%, outra coisa é a VEG. Um me faz comprar imediatamente, assumindo que tudo está igual, o outro não me faz colocar nenhum centavo. Então isso é extremamente importante para você entender como que a gente faz de fato essa decisão, como é que a gente decide aportar ou não aportar nesse cenário. Entender esse raciocínio aqui é importante que tenha isso bem claro em mente para vocês. E na nossa carteira, dessa vez, vai entrar um ativo novo. Vai entrar este fundo da Quineia, o KCRE. Começou com KN de Quineia, HG de Crédito Suíça, eu fico muito mais tranquilo, tá? Esse é um fundo de CRI, é um fundo de papel que me chamou a atenção, entrou na minha carteira pessoal recentemente também. E por que ele vai entrar agora aqui na nossa carteira, tá? O único ativo que de fato o preço importa muito é fundo de papel. Porque o CRI nada mais é um fundo de papel do que uma porrada de dívida que são empacotadas no formato de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, que o fundo compra essas dívidas, certo? Ele compra um valor específico, porque é uma dívida que tem um valor cheio, e recebe os juros para quem ele emprestou esse dinheiro, e a garantia desse empréstimo é um imóvel. Então, por exemplo, tem um galpão industrial que uma empresa tem, o negócio dela não é imóvel, o negócio dela é produzir, sei lá, garrafa d'água, ela aliena esse imóvel, ela vende esse imóvel, coloca o imóvel em garantia para o fundo imobiliário, que empresta para ela um valor. Então, a gente com o galpão vale 10 milhões, certo? O fundo empresta 5 milhões para a empresa coloca o galpão em garantia, beleza? Então, nesse cenário, a empresa tem 5 milhões para poder fazer o negócio dela de garrafa d'água, investir em pesquisa, crescer o que ela quiser. Ela vai pagar um juro de dívida em cima desses 5 milhões emprestados. Então, colocou o imóvel de 10 em garantia, por isso que é um fundo imobiliário, que tem imóveis em garantia. No caso do HCTR, só um PS, as garantias não estão sendo boas, o valor não está legal, a empresa não está conseguindo pagar as dívidas, por isso que ele foi para o morro abaixo, tá? E no caso por que eu falei tudo isso? Porque o preço pelo valor patrimonial, ele tende a importar quando as garantias são boas, quando as garantias de fato existem. Então, nesse cenário, quando as garantias existem, elas são reais, elas tendem a ser concretas, e o valor da dívida consegue ser muito bem mensurado, não é renegociado, isso aqui tem um peso muito significativo na decisão. O normal, isso aqui está por volta de 1, certo? Ele está em 0,93, o que dá um indício que é um fundo que tem um leve desconto para compra. E por que um fundo desse está com desconto para compra? Por causa disso aqui, ó, o dividend yield dele, pro momento, não está tão alto. 10,8, dependendo de quando você está vendo essa aula aqui, você está vendo 2025, talvez seja uma taxa excelente. Mas agora, 2023, é uma taxa que você consegue maiores em outros investimentos. Não é um fundo tão grande, que tem valor patrimonial de quase 400 milhões, nem tem uma liquidez diária tão grande assim também. Contudo, tem alguns benefícios dele que valem a pena. Ele não é um fundo muito antigo também, tá? Eu gosto de fundos mais antigos, mas por ser da Quineia, chama muito atenção. A liquidez diária dele não é tão grande também, mas para nós, investidores médios, 500 mil chega a ser ok. Ele é um fundo
que ele foi fundado em 2022, então ele é um fundo novo. Ele acompanha muito bem a curva da inflação, tentando evitar a entrar em fundos novos. Porém, nesse cenário, por ser um cara da Quineia, já ganha um crédito comigo. Qual que é a sacada desse fundo? Tá? Por que ele vai entrar dentro da nossa carteira? Porque ele é um fundo de estratégia de pulverização. Ele é um fundo que empacota dívidas residenciais em CRIs. Matheus, como assim? O exemplo que eu dei para vocês agora é de uma empresa que colocou um galpão em garantia e isso virou um CRI de 5 milhões, certo? Então é um CRI com um imóvel em garantia. Nesse caso aqui, desse fundo do KCRE, como que ele funciona? Quineia com Acreditas, tá? Por isso que é KC, não KN. O que é feito na parceria dos dois? Basicamente é o seguinte, a Acreditas, ela pega dívida de financiamento imobiliário de residência, às vezes de pessoas físicas, que nem eu e você, ela pega 60, 80, 100 dívidas de financiamento imobiliário, empacota em um CRI e vende para a Quineia. De forma que em cada CRI, ela tem dezenas, às vezes mais de uma centena de pequenos devedores, de forma que isso pulveriza o risco dela. E qual que é a grande sacada? Algumas coisas aqui, ó. Primeiro, o valor do ticket médio são 240 mil reais. Então, na média, cada financiamento vale 240 mil reais. Então, isso é bem interessante porque é muito pulverizado. Ela tem aqui, ó, mais de 1.300 créditos ativos em carteira. E dentro disso daqui, o LTV é de 48%, quase 50%. Matheus, o que é o LTV mesmo? É basicamente o quantos por cento da dívida o imóvel cobre, tá? Ao contrário, quantos por cento do imóvel em relação ao valor da dívida. Como assim? Um LTV de 50% me diz o seguinte, que o valor da dívida é 50% do que vale o imóvel. Então, quanto menor o LTV, mais seguro tá. Um LTV de 50%, então sempre testei para você 10 milhões, o imóvel em garantia, ele vale 20. Então, o LTV perto de 100% quer dizer que está quase equiparado a dívida com o valor do imóvel. Então, isso é ruim. Quanto menor for o LTV, mais interesse o cara tem em pagar a dívida, porque o imóvel em garantia vale mais do que ela. Então, é um LTV excelente, um ticket médio incrivelmente baixo, tá? É importante entender o seguinte também, que nesse caso, aqui ó, existe um grau de inadimplência, deixa eu pegar aqui para vocês verem, isso é importante ver também aqui ó, um grau de inadimplência aqui ó, um grau de inadimplência de 4% nos CRIs. Essa inadimplência não é default, default é o que aconteceu com o HCTR, o cara parou de pagar, quebrou o contrato, deu um monte de BO. Como você coloca 100 devedores dentro do KCRE, é normal que no financiamento imobiliário alguém atrasa uma parcela, atrasa outra, mas um cara está adiantando 2, 3 parcelas, elas por elas, acaba se recebendo um bom montante no mês e é esperado que tenha alguns atrasos, tá? Um atraso de pagamento de financiamento imobiliário não é classificado como default do CRI. O CRI tem 100 devedores dentro dele, é normal que um ou outro atrase pelo modelo de negócio. Então, assim, isso não é default, tá? Isso faz parte do modelo de negócio e eles até têm um caixa reservado para manter essa distribuição. E a distribuição já é considerada com essa diferença de atraso de pagamento, tá? Então isso é absolutamente normal. Ele é pulverizado, a maior parte em São Paulo, o restante distribuído pelo Sul e o Sudeste. Que mais tinha de comentário aqui de relevante? Acho que é basicamente... Tem outros detalhes também, mas como a ideia desse quadro aqui não é ficar necessariamente analisando o ativo, a gente deixa isso para o quadro Empresas de Sucesso, estou explicando por que ele incorpora na nossa carteira, tá? Porque ele é bem pulverizado, bem defensivo, é da Quineia. A Quineia ainda tem a frescura de só deixar investir quem é investidor qualificado, que tem acima de R$1 milhão em conta. Então, quando aparece um da Quineia que não é para investidor qualificado, eu gostaria de colocá-lo na carteira. Tem que Acreditas, olha só, tem 107 CRIs dentro, 106, financiadores, devedores imobiliários, 107, 106, 86. As taxas não são tão agressivas, IPCA mais 8, mais 8,5. Então são taxas muito mais defensivas. A taxa global dele é IPCA mais 8,28. Se eu pegar e fizer a conta, né, 8,28, bem padeiro, tá, pessoal? 8,28 dividido por 0,93, uma conta bem de padeiro aqui. Vai dar que eu estou pegando basicamente IPCA mais 8,9. Por quê? Ele paga 8,8, certo? Mas ele não está precificado a 100% do que ele deveria valer. Ele está precificado a 93%. Então eu estou comprando IPCA mais 8,28 com mais 7% de desconto. Então isso aqui reajusta. Matheus, me perdi. Fica tranquilo que não é esse o detalhe que vai salvar ou não. Beleza? Então nesse sentido aqui, esse ativo novo que vai entrar na nossa carteira. A gente vem aqui para o nosso Excel, tá? Tem o gráfico novo aqui, que eu vou explicar para vocês no próximo Mexer na Carteira, o que ele nos traz de critério de decisão, mas basicamente ele vai nos dizer como que está a variação da empresa de hoje, baseada com a cotação dela do último ano. Então se inscreve no canal, que eu vou focar no próximo encontro e só te explicar esse gráfico aqui.
E o que a gente vai fazer para aportar nesse nosso mês, tá? Olha que bacana o nosso aporte. Olha que aporte bonito, né? Vamos lá. Olha só quem aqui mandou comprar. VEG, maravilhosa VEG. Tá precisando comprar, é a que mais está precisando comprar. A única aqui que não tá ok na nossa carteira, que tá com o joinha de preciso comprar, que tá mais do que 1% além do que eu gostaria. Eu queria ter 10% da carteira em VEG, eu tô com 8,8, então falta 1,2. Logo a ordem é comprar. Mandou comprar VEG, é sim senhor. Engie, de energia, segunda maior necessidade de compra. Ipera e Arezzo, olha que aporte bonito, tá? Maquinário, energia, saúde e um varejo, mas um varejo espetacular. Dessas empresas aqui, a Ipera, vou conseguir fazer um preço médio nela, porque ela está em queda. A Engie não mexe no preço médio, a Arezzo não mexe no preço médio, a VEG vai subir um pouco o preço médio, não tem muito o que fazer, se empresas boas continuam subindo. Então boa parte do nosso aporte vai para aqui, ó, para essas 4 empresas, legal? Para equilibrar a nossa carteira. E na parte dos fundos imobiliários, vou abandonar a DEVA, HCTR, já estão abandonados mesmo, e vou introduzir uma cota do KCRE para o nosso aporte, legal? Então vamos lá, vamos vir aqui para a Clear, para fazermos as compras. Então vamos lá, começando com o KCRE, vamos comprar deixa eu pegar aqui minha assinatura eletrônica, se eu lembro dela, eu acho que eu lembro sim, né? Salvar, e aí feito, vamos comprar um KCRE a mercado e feito, uma compra do KCRE para mercado. Deixa eu só deixar aqui o Excel meu aberto, para eu não perder o quanto eu preciso comprar de cada um dos outros ativos, né? Deixa eu jogar para cá. Peraí. Um segundinho. Aí, pronto. Vamos lá, então. Segunda compra, no caso, agora é a VEG3F. Deixa eu trocar aqui a senha. VEG3F. A gente vai comprar 4 VEGs. Acompanha nosso saldo aqui. Comprar a mercado e feito também. Nosso saldo diminuiu. A Engie, a gente vai comprar 3 Engies comprar, perfeito. Arezzo comprar uma, certo? Uma Arezzo, feito. E Ipera, vamos comprar 3 Iperas. Confere produção, Iperas comprar 3. E comprar. Faltou alguma coisa, vamos ver se nas ordens aqui. Ipera, Arezzo, Engie, VEG e KCRE. Faltou alguma coisa? 4 VEGs, 3 Engies, 3 Iperas e sobrou R$100. Será que eu errei aqui no nosso cálculo? Errei, então sobrou R$100. Vamos comprar o quê? Mais uma cota, então, de KCRE. Não tem por que não entrar na carteira mais uma cota dele. Saldo disponível, comprado agora sim e feito. Então, pessoal, por hoje era isso. Chegou nesse ponto aqui, se inscreve no nosso canal, deixa o like para ajudar a gente a crescer. E eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.